Vocês estão me ouvindo? Bom, vamos lá. O tema da aula de hoje vai ser revisão, gente. Nós ficamos um mês parados, então eu quero fazer uma revisão rápida de tudo que a gente viu desde março do ano passado. Desde março desse ano, desculpa, gente. E já vou aproveitar, o pessoal de pétalas caíram. Eu ia aproveitar para fazer revisão para eles que entraram depois conseguirem acompanhar também. Mas, enfim, nós temos algum aluno ou aluna nova que começou hoje no curso, que não me conhece ainda. Rosângela é o nome, é o seu nome ou o nome da sua mãe? É porque tem muitos alunos que entram, que logam aqui na conta dos pais. Ah, e qual é o seu nome? Júlia. Bem-vinda, Júlia. Meu nome é Ayla, professora de língua portuguesa no IFMS aqui do campus Campo Grande. Na verdade, português e Libras. E eu atuo aqui no curso preparatório. Quando era presencial, eu atuava no Nova Lima, tá? Eu dava aula lá. E desde 2015 que eu participo do projeto. Provavelmente esse é meu último ano aqui no projeto. É a última turma de vocês, porque ano que vem provavelmente eu vá para outro campus e não possa continuar. Mas estamos aí. Semestre passado. Bem-vinda, Júlia. Espero que você goste das minhas aulas. Qualquer coisa é só chamar no WhatsApp, qualquer dúvida. Se você quiser, porventura, os materiais que eu já passei antes das férias, você me chama que eu te mando, ok? Ou me passa um e-mail lá no privado, eu mando por e-mail, porque são muitos materiais. Aí fica pesado para enviar tudo pelo WhatsApp. Mas eu já enviei lá no grupo. É porque se você entrou agora no grupo, você não vai conseguir acessar os materiais que eu enviei no semestre passado. Só se você está desde o começo no grupo, né? Que eu acho que não é o seu caso. Enfim, eu quero fazer uma revisão, daí você já vai ficar a par. Quem também tiver esquecido ou tiver perdido alguma aula no semestre passado, vai conseguir revisar tudo que eu falei. Eu comecei falando sobre, na verdade, apresentando para vocês a diferença entre frase, oração e período. Eu vou abrir aqui o material, que foi o primeiro material que eu enviei lá no grupo e que eu apresentei para vocês. Voltaram, pétalas. Muito bem. Eu estava falando, pessoal, bem-vindos a todos. Estou vendo que a sala está cheia, temos alunos novos. Eu estava me apresentando. Meu nome é Ayla, sou professora de língua portuguesa aqui no IFMS Campus Campo Grande. Atuo como professora de português, de língua portuguesa e Libras também, que é a língua brasileira de sinais. Hoje, lá no Instituto, eu só estou ministrando aulas de Libras. O único lugar onde eu ministro aulas de língua portuguesa é aqui para vocês, no curso preparatório. Eu estava falando que essa é a minha última turma, provavelmente, que ano que vem eu vou mudar para outro estado. E eu vou, nessa primeira aula, fazer uma revisão de tudo que eu trabalhei no semestre passado, até antes de vocês entrarem. Eu acho que vocês entraram, eu já tinha ministrado uma boa parte assim, do conteúdo. Eu cheguei a revisar alguma coisa sobre orações coordenadas, mas não antes disso. Então, hoje eu vou fazer uma revisão de antes disso, o que eu ministrei lá no mês de março, abril, mais ou menos, tá? Provavelmente hoje e na próxima aula eu vou
concluir essa revisão. É bem rápida, não vou ficar me delongando, me aprofundando, explicando o conteúdo, porque já foi explicado. Eu vou só abrir o arquivo aqui e apresentar para vocês, ok? Oi, pessoal, estão me ouvindo? Sim, professor. Sim. Sim. Aí é que apareceu uma mensagem aqui para mim que a minha conta foi conectada em outro dispositivo, eu achei que eu tinha caído. Mas se vocês estão me vendo, tudo bem. Bom, o primeiro material que... Deixa eu ver se está... Só um pouquinho, deixa eu ver se está gravando. Não está aparecendo aqui. Tá gravando, professor. Tá? Nossa, Uhum. peraí. Tá estranho aqui, saiu. Aí caiu e... Acho que tá certo agora. Tá, vamos lá. Voltando. Estranho. Para mim não tá aparecendo gravando ali no canto. Por isso que eu perguntei para vocês se estava gravando. Mas tudo bem, se não tiver, sem problemas. Bom, a primeira coisa que eu trabalhei com vocês foi essa diferença. Inclusive, foi esse material que eu enviei lá no grupo. Foi o material que eu trabalhei com vocês em sala e que vocês responderam. Então, as respostas que estão aqui são as respostas que vocês deram no dia 9 de março, que foi a primeira aula, e foi a aula que eu ministrei esse conteúdo, tá bom? A gente fez uma reflexão sobre alguns termos essenciais da oração. Na verdade, alguns conceitos importantes quando a gente fala de sintaxe da língua portuguesa. A primeira coisa que a gente viu foi o conceito de frase. Então, frase, o que vocês responderam? Que é um grupo de palavras, ou não, né? Pode ser uma palavra, ou um grupo de palavras que tem um sentido. Se junta e precisa ter um sentido. E a frase, ela tem duas categorias, frase nominal e frase verbal. Ok? Foi isso que vocês responderam. Então, a diferença entre frase e oração é que, na oração, é necessário que tenha um verbo. É obrigatório que tenha um verbo. Mas não precisa necessariamente ter um sentido a oração. A frase, não, ela precisa ter um sentido. E ela é nominal quando ela não tem verbo. Se eu chego aqui, e o exemplo que eu trouxe para vocês na aula foi fogo. Se eu chego e falo fogo, vocês vão entender que está pegando fogo em algum lugar, né? E vão sair correndo. Isso é uma frase nominal. É uma palavra só que expressa um sentido
é um nome, né? Fogo é um substantivo. Então, nós consideramos ela uma frase nominal. É uma frase porque expressa um sentido lógico. E verbal, se eu incluo o verbo. Está pegando fogo no prédio do IFMS, por exemplo. É uma frase verbal. Que tem sentido, certo? Agora, uma oração. Então, é uma construção que gira em torno de um verbo. Então, a premissa principal da oração é que ela tenha um verbo. E todo aquele sentido, tudo que a gente constrói, aquela lógica, aquele sujeito executando uma ação, por exemplo, é tudo girando em torno de um verbo especificamente, bom? E aí nós vamos ver os tipos, eu também mostrei os tipos de verbos. Por que é importante conhecer os tipos de verbos? Porque quando a gente chega lá em orações subordinadas, substantivas principalmente, a gente precisa reconhecer o verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto, o verbo de ligação, justamente para fazer a classificação dessas orações em objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal e, quiçá, predicativa também, ok? Tudo isso sabendo, conhecendo o valor e identificando corretamente os verbos nas orações. Então, uma oração é uma frase com verbo, foi o que vocês responderam, tá? É uma frase com verbo, tem que ter verbo, sujeito e predicado. Daí vem os termos essenciais da oração, que são sujeito e predicado. Já que toda oração tem verbo, então a gente não considera o verbo como um termo essencial. Essencial é sujeito e predicado, porque a oração, para ser considerada oração, tem que ter o verbo, certo? Precisa ter sentido também. Não precisa ter o sentido, na verdade, né? É a oração. Não precisa. Tá errado. Nem sempre vai ter uma lógica. A maioria das orações tem lógica, tem sentido, mas há casos raros, né, que isso não acontece. Período. Período é ali. Nós temos a primeira palavra, né, da frase ou da oração, enfim, começa ali com a letra maiúscula e termina com o ponto final. Isso a gente considera um período. Esse período ele pode ser mais curto, pode ser composto por apenas um verbo, uma oração, daí nós classificamos ele como período simples, bem como ele pode ter duas ou mais orações. Daí nós classificamos esse período como período composto. Lembraram disso que a gente viu? Uhum. Ok. A segunda pergunta era com relação aos tipos de verbos. E aí nós vimos que, sintaticamente falando, nós temos 3 tipos de verbos. São eles: verbo transitivo, direto, indireto ou bitransitivo. Verbo transitivo é uma classificação. Aí a subclassificação dele é direto, quando o complemento verbal é um objeto direto, indireto, quando o complemento verbal é um objeto indireto, e bitransitivo, quando ele tem 2 complementos, objeto direto e indireto ao mesmo tempo. Verbo intransitivo é aquele que por si só tem o sentido completo, então ele não precisa de nenhum complemento. Eu vou mostrar os exemplos para vocês mais abaixo. E o terceiro tipo de verbo é o verbo de ligação, que ele não exerce nenhuma ação, por assim dizer, mas ele é utilizado para ligar, né, o sujeito, dar ao sujeito, indicar um estado, uma circunstância, uma condição, ou uma qualidade ou defeito do sujeito.
Por isso que ele chama verbo de ligação. Não exerce aquele papel geral, né, de verbo que é uma ação. E por fim, nós vimos aqui que os termos essenciais da oração são sujeito e predicado. E além dos termos essenciais da oração, nós temos outros termos. Aí vocês lembraram de termos acessórios, mas nós temos na verdade, primeiramente nós temos os termos integrantes, termos acessórios e vocativo. Além dos termos essenciais da oração, nós temos esses outros termos também, que fazem parte da oração, e que a gente estudou também, ok? Aí eu perguntei se vocês tinham dificuldade de entendimento em algum desses conteúdos, vocês falaram tudo ou quase tudo. Acredito que agora essa resposta já seria um pouco diferente. Acho que caiu, cadê? Bom, aqui são os exemplos que eu dei de frase, oração. Esse é o material completo, é como se fosse uma apostila que eu organizei com todos esses conteúdos, tá? Diferente de frase, oração e período. Na época eu mostrei esses exemplos para vocês e fui marcando, por isso que está aqui sublinhado, né? Está em amarelo, marcado aqui em amarelo, marcado em amarelo. E nós fizemos alguns exercícios para identificar quais eram as orações, qual era período simples, qual era o período composto, ok? Então, nós fizemos exercícios também. Sobre os verbos na oração, esse é um assunto muito importante. Só tomar uma água aqui rapidamente. Olha, como eu disse, nós temos os verbos transitivos, verbos intransitivo, verbo transitivo, intransitivo e de ligação, certo? Os verbos transitivos se subdividem em 3 tipos. Quando eu tenho o verbo, e como eu vou descobrir isso? Então, às vezes vocês podem ficar em dúvida. Professora, como eu descubro se esse verbo ele é transitivo direto ou transitivo indireto? Eu faço uma pergunta para o verbo. Então, eu analiso o verbo, o exemplo que eu trouxe aqui, do verbo comprar. Se eu chegar e falar aqui para vocês, pessoal, eu comprei. O que vocês vão perguntar para mim? Se eu disser isso. Pessoal, eu comprei. Comprou o quê? Comprou o quê? Muito bem, Clarinha. Comprou o quê? Vocês viram a pergunta? Agora eu vou fazer a outra pergunta aqui, só para vocês compararem e verem a diferença. Se eu chegar e falar assim, ai, como eu gostei. Aí vocês vão perguntar o quê? Do quê? Do quê? Gostou do quê, professora? Gostou de quem, professora, né? Do que ou de quem, certo? Vocês viram que a pergunta é diferente? Uma é o quê e a outra é do quê. Sendo assim, o verbo comprar, que é aquela pergunta que eu fiz para ele foi o quê, é considerado um verbo transitivo direto. Por quê? A pergunta ela começa ali com um artigo, o quê? O é um artigo definido, né? Nós temos 4 artigos. O, a,
uma. Aí nós temos o plural deles, mas são praticamente 4. O, a, definidos e uma, indefinido, tá bom? E aí temos a versão do plural, os, as, uns, umas. Se a pergunta começar com um artigo, como foi o caso aqui de comprar, né? Que a pergunta foi o quê? Então, eu tenho um verbo transitivo direto, porque pedi um objeto direto. O verbo comprar pediu um objeto direto. Comprei o livro. Essa é a frase. Comprei o livro. Ou comprei um livro. Também pode ser assim. E a outra pergunta, gostou, professora, do quê? Do que eu gostei, né? Do livro, gostei do livro. Então, começa com a pergunta já começa com uma preposição. Se eu perguntasse de quem ou do que, começa com o de preposição. De quem é a preposição normal de, mas o do é uma contração. É o de mais o. Fica do livro. Então, gostou do quê? Então, essa pergunta para o verbo gostar é uma pergunta que se inicia com preposição. Quando o complemento verbal começar por preposição, eu tenho o objeto indireto. Indireto, quando começa por preposição. Direto, quando começa com artigo. Ou seja, a transitividade, o verbo, ele caminha diretamente ali para o complemento dele, sem precisar de nenhum auxílio. Eu sempre falo isso. E no objeto indireto, não. Eu preciso de como se fosse uma ponte ali ligando o verbo ao seu complemento. E essa ponte a gente chama de preposição. Então, sempre lembrem disso. O objeto indireto começa com preposição. Alguns exemplos de preposição: a, de, em, para, com. Não estou falando que são apenas essas. Essas são as principais, são as que vocês vão ver mais. Para também é. Não sei se eu falei para. A, de, em, para, com. Foi isso? Foi. Então, foram as 5 principais. As 5 que vocês vão ver com mais frequência, né, nas orações que vocês forem analisar para ver se o verbo é transitivo direto ou indireto. Então, lembre-se sempre dessas 5 preposições. A, de, para, com e em. Tá bom? O a, vocês podem agora, se não surgiu, pode surgir um dia essa dúvida na cabeça de vocês. Ai, professora, mas o a não é artigo também? Como eu vou diferenciar o a, preposição, do a, artigo? E se eu tiver um a, artigo e um a, preposição junto, como vai ser? Vocês já ouviram falar de crase? A crase é um acento que a gente coloca no a, justamente para indicar que eu tenho 2 as ali, um a, artigo, e um a, preposição. Então, quando eu junto os dois, vira a craseado. A com o acento da crase, que é o acento grave que a gente fala, né? O agudo é aquele normal e o grave é o acento da crase. A gente chama o A acraseado. Então, como vocês vão descobrir se esse A é preposição ou não? Fazendo a pergunta para o verbo. Se você fez a pergunta para o verbo pediu uma preposição, a quem, por exemplo, se pedisse a quem, de quem, enfim, do que, como a gente viu aqui no verbo gostar, então quer dizer que esse verbo é transitivo indireto. É só você perguntar para o verbo que você vai descobrir, ok? E existe também o caso, aqui o terceiro caso, né, de verbos transitivos, que pode ter 2 complementos ao mesmo tempo, um objeto direto e o objeto indireto ao mesmo tempo, tá bom? Então, eu coloco um objeto direto e ainda assim fica faltando uma informação. Aí eu acrescento o objeto indireto.
Aí ele vira um verbo transitivo, direto ou indireto, ou verbo bitransitivo. Bitransitivo. Eu vou colocar aqui, ó. Nesse ou bitransitivo. Existe essa outra forma, essa outra forma de chamar, né, esse verbo. Ok? E o segundo tipo de verbo é o verbo intransitivo. O que quer dizer isso, professora? Quer dizer que esse verbo, ele já possui um sentido completo. Eu não preciso colocar nenhum complemento com ele. Ele já tem o sentido completo. Eu uso esse verbo e eu já a pessoa que lê esse verbo, que lê um texto com esse verbo, ou se eu estou falando esse verbo, a pessoa que está ouvindo esse verbo, ela já vai conseguir, teoricamente, né, gente, ela já vai conseguir entender essa informação por completo, sem precisar colocar um complemento depois desse verbo, ok? Ó, eu estou olhando aqui para o lado, porque vocês devem saber que no Zoom a imagem de vocês fica bem aqui do lado. Então, por isso que eu fico olhando aqui do lado, em vez de olhar aqui para frente para a câmera, tá bom? Só para avisar, porque que eu estou olhando para cá para ver vocês. Exemplo que eu trouxe aqui. O cão morreu. Ou a criança morreu. Qualquer pessoa morreu. Enfim, o verbo morrer. O verbo morrer, por si só, tem um sentido completo. Se eu digo que alguém morreu, a planta morreu, por exemplo, tudo bem, eu entendi, ela morreu. Ela não aconteceu alguma coisa com ela lá que ela morreu, não tomou sol, não regaram a planta, enfim, ela morreu. Obrigada. E ela acabou morrendo. Então, esse verbo morrer, ele já tem um sentido completo, eu não preciso complementar nada. Morreu de quê? Morreu por quê? Não. Esse complemento vai ser um termo acessório, que não é obrigatório, porque o verbo já carrega um sentido completo. Todos choraram. Se eu falo que alguém chorou, você entende. Ah, e a pessoa chorou, passou alguma coisa, chorou e derramou lágrimas dos olhos daquela pessoa. Então, você entende a ação do verbo chorar, sem precisar colocar nenhum complemento ali. Portanto, o verbo chorar também é um verbo intransitivo. Alguma dúvida sobre esses verbos? Não. Ok, Não. tudo bem. Eu entendi que não. Ó, vamos ao verbo de ligação, então. Esse verbo de ligação, gente, ele é muito importante, tá bom? Porque é através desse reconhecimento de você saber identificar corretamente o verbo de ligação na oração, que você vai identificar, por exemplo, o complemento nominal, um predicado nominal, um adjunto adnominal. Tudo que terminar com nominal, tudo que terminar com nominal, que tem a ver com o nome, quer dizer que naquela oração eu vou ter um verbo de ligação. Estão vendo a importância do verbo de ligação? Ele não expressa uma ação, mas ele é muito importante para vocês identificarem alguns elementos a mais na oração, como o complemento nominal, que é um termo integrante da oração. O adjunto adnominal, que é um termo acessório da oração. E o predicado nominal, que é um dos tipos de predicado que a gente tem, que é um termo essencial da oração. Tudo isso você vai identificar através do verbo de ligação. Se nessa oração tiver o verbo de ligação, quer dizer que eu vou ter algo nominal ali, seja predicado, seja complemento, seja adjunto adnominal, ok? Então, os verbos de ligação têm esse nome porque eles têm a função de ligar um termo ao sujeito. E esse termo que está sendo ligado ao sujeito, por meio do verbo de ligação, ele vai exercer alguns papéis. Vai indicar estado, qualidade,
defeito ou condição. Então, o verbo de ligação, só retomando, o verbo de ligação tem a função de ligar um termo ao sujeito, indicando 4 coisas: estado, qualidade, defeito ou condição. Vou até colocar o defeito aqui que ele não está. E caso o pessoal aí de Pétalas, e também nós temos a Júlia, que é aluna nova, quiserem, assim que terminar a aula, eu envio esse material lá no grupo para vocês, tá bom? O exemplo que eu trouxe, Jussara é bonita. É o verbo ser conjugado. Ela é, né? Bonita, uma qualidade. Ou seja, Jussara, sujeito, bonita é o termo, é o nome, é um nome. E é o verbo de ligação, que está ligando aqui Jussara ao nome bonita, certo? Não indica ação nenhuma, e sim faz essa ligação entre o sujeito e o nome bonita, indicando essa qualidade da Jussara, certo? Então, esse quadro aqui, ele mostra os principais verbos de ligação. Não quer dizer que são apenas esses, ou que esses verbos só funcionam como verbo de ligação. Não. O verbo estar, por exemplo, ele pode funcionar, ora, como minha mãe está no Recife. É um exemplo que eu utilizei até no exercício aqui, que está nesse material. Minha mãe está no Recife. Então, ela está presente lá. Ela viajou e está no Recife. Minha mãe está gripada ou minha mãe está resfriada. É uma condição da minha mãe. Temporariamente, ela está doente, gripada, resfriada. Então, esse verbo estar, nesse segundo exemplo, indica, faz uma ligação, né? Indicando essa condição da minha mãe temporariamente. Então, não indica uma ação necessariamente, ok? Então, aqui nós temos ser, estar, ficar, continuar, parecer, permanecer e tornar-se. Então, esse verbo tornar, ele só vai ser considerado um verbo de ligação quando ele tiver com o ser, o pronome único ser. Certo? Bom, isso que a gente viu. Depois, nós fomos para os termos da oração. Quais são eles? Os termos essenciais: sujeito e predicado, integrantes, complementos verbais, complementos nominais e agente da passiva. E os acessórios, a. São 3. Adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto. E o único que é estudado separadamente, porque ele não exerce uma função sintática, como os demais, é o vocativo. Porque o vocativo é uma forma de você chamar a pessoa. Bom, vamos lá. Sujeito. Temos essenciais da oração nesse mesmo material. Eu trouxe. O que eu vou fazer, gente? Eu vou juntar, porque assim, eu enviei vários materiais. Quando eu falei, a aula que eu falei de termos essenciais da oração, que eu fiz essa introdução, como vocês estão vendo, e que eu falei dos termos essenciais da oração, eu preparei um material só para essa aula. Aí, na aula de termos integrantes, foi outro material. Na aula de termos acessórios, outro material. Vocês querem que eu deixe assim separado ou que eu junto todos eles numa apostila maior? Todos esses conteúdos, o que vocês acham? Para mim, tanto faz. Pessoal aí de Pétalas, Junta tudo? vocês... Junta tudo? Aí eu posso salvar em PDF, né? Talvez facilite até. Uhum. Tá bom. Então, eu vou organizar isso. Eu vou pegar os outros, copiar aqui e transformar em PDF para enviar para vocês, ok? Bom, termos essenciais da oração. Vamos lá. Pra gente não perder tempo. Deixa eu ver que horas são. Gente, já vai terminar. Vou falar só dos termos essenciais da oração e já vai dar o nosso horário, tá bom? E aí, na próxima aula, eu continuo com os outros.
Mas eu já preparo o material para vocês e já deixo lá já envio lá no grupo. Termos essenciais da oração. São 2. São eles: sujeito e predicado. Sujeito. Sujeito, eu acho que é fácil de identificar, né? Então, é aquela pessoa, é o termo de oração que comanda ou rege o verbo. Então, é aquela pessoa que executa a ação do verbo. Para encontrar o sujeito de uma oração, basta fazer a pergunta antes do verbo. Então, começam hoje. O que começam hoje? Minhas aulas começam hoje. Agora foi conectado em outro dispositivo. Tá falando aqui. E, gente, acho que eu vou ter que terminar minha aula, hein? Vou terminar minha aula, gente, porque eu acho que é o professor Paulinho que está tentando conectar aqui. Tô com medo de cair e perder a gravação. Que teve um dia que aconteceu isso, né? Deixa eu ver aqui se ele mandou mensagem. Para esperar só mais um pouquinho. Ai, gente, não consegui. Vamos voltar aqui. Então, os termos. Só lembrando, então, os termos essenciais da oração, não me perdendo aqui, desculpa. São sujeito e predicado, né? Sujeito, nós temos aqui simples, composto e indeterminado. Vocês estão conseguindo ver? Uhum. Tá. Sim. Além desses, então, simples, quando tem apenas um núcleo, composto, quando tem 2 ou mais núcleos, eu acho que são os mais fáceis da gente identificar. Indeterminado, quando o sujeito não aparece como elemento na oração, sendo desconhecido ou oculta a sua identidade. Mas existem duas formas de você identificar esse sujeito indeterminado. Quando o verbo está na terceira pessoa do plural e quando eu uso essa partícula, esse pronome se, esse pronome oblíquo se, junto de qualquer tipo de verbo, exceto o transitivo direto. Então, se eu uso esse se junto com o verbo transitivo indireto, junto com o verbo intransitivo ou com o verbo de ligação, eu tenho um sujeito indeterminado. Além desses 3 tipos principais de sujeitos, eu tenho ainda o sujeito desinencial, que é aquele que aparece na desinência do verbo. Se eu falo, gosto de comer, eu gosto de comer doce, por exemplo. Quem gosta de comer doce? Eu gosto, porque o verbo está conjugado na primeira pessoa do singular. Então, é o sujeito desinencial. E existe também aquela oração que ela vem com um verbo impessoal. Então, eu tenho ali uma oração sem sujeito. Tudo no material que eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Tem uma caixinha explicando só sobre sujeito desinencial e oração sem sujeito e com alguns exemplos. E, por fim, predicado, que é o segundo termo essencial da oração, né? Nós temos tudo o que está atribuído ao sujeito. Então, tem o sujeito, o verbo, tudo que está ligado ali ao sujeito, ou o restante da oração, é o predicado. Esse predicado ele pode ser de 3 tipos também. Ele pode ser um predicado verbal, nominal ou verbo nominal. Verbal é quando o núcleo desse predicado é um verbo, tá? Então, ele começa com o verbo esse predicado, por isso que ele é chamado de predicado verbal. Nominal, quando esse verbo, quando esse núcleo do predicado é composto por um nome, por isso ele chama predicado nominal.
ok? E tem o verbo de ligação aqui. Então, como vocês podem ver aqui, ficou doente. O verbo ficar é um verbo de ligação. E, por fim, o verbo nominal, quando eu tenho dois núcleos. Um núcleo é um verbo. Então, aqui, brincava, distraída. Brincava, um verbo, distraída, um nome. Então, eu tenho os dois ao mesmo tempo, tanto o verbo quanto o nome. Então, eu tenho o predicado verbo nominal. Então, esses são os termos essenciais da oração. Na próxima aula, eu reviso termos integrantes, termos acessórios, vocativo, e tento falar também sobre orações coordenadas e subordinadas. Vamos ver o que eu consigo fazer. Vamos tirar nossa foto oficial, foto chamada de hoje. Mas já caíram algumas pessoas aqui, né? Já caíram duas pessoas. Acho que caiu Pétalas e caiu uma outra pessoa também. Mas vamos lá. Quem vai abrir a câmera? Quem pode abrir a câmera, por favor? Além do Gabriel. Estou limpando aqui minha câmera. Pronto. Acho que vai ser só nós dois, Gabriel. Não sei se mais ninguém tem a câmera, mas o importante é o nome de vocês aqui. Ah, entrou mais alguém. Arthur. Arthur abriu a câmera, mas não. Só tô vendo a mão dele. Tá com vergonha de aparecer, Arthur? Tudo bem, então põe só sua mão aí, não tem problema, tá bom? Vamos lá. Põe ela mais perto da luz, que tá tudo escuro. Isso, aí, perfeito, perfeito. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Peraí, Gabriel, peraí. Faz de novo sua pose aí, Gabriel. Prontinho. Muito obrigada pela presença de vocês, tá bom? A gente se vê na aula que vem, então. Eu vou encerrar porque o professor Paulinho já entra e vou acabar perdendo aqui a gravação, tá bom? Professora, Tchau, tchau. Oi, pode falar. a senhora pode mandar, então, essa apostila lá no grupo? Sim, viu sim, Obrigado, Samuel. então. De nada. Tchau, Tchau, tchau. Pro. Tchau. Boa tarde.